Aleluia. Que a cada dia nós podemos continuar adorando o Senhor em espírito e em verdade, amém? Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Eu convido você com os seus olhos fechados nesta noite, falar para o Senhor nesta noite o que tem angustiado o teu coração nesta noite, o que tem deixado o teu coração triste, angustiado, turbulento nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui. E Ele nesta noite, Ele marcou o encontro comigo e contigo nesta noite. Aleluia. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Nesta noite nós somos escolhidos para ouvir a palavra do Senhor. A palavra que transforma, a palavra que nos liberta e a palavra que vai nos salvar. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite nós estamos aqui na Tua casa para Te adorar, Te engrandecer. Nós já louvamos o Senhor nesta noite. Papai querido, agora é o momento mais especial, que é o nosso alimento. O alimento que cura, o alimento que nos fortalece, o alimento, ó Pai, que vai nos salvar. Papai querido, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Papai querido, que nós venhamos, ó Pai, entender cada propósito do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, nós te pedimos nesta noite. Papai querido, eis aqui o teu servo, ó Pai, que vai ministrar a tua palavra. Usa ele da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer. Fala com a tua igreja, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para aprender um pouco mais com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em Filipenses 2, do 1 a 18. Filipenses 2, do 1 a 18. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Amém? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão.
e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, serviço da vossa fé, folgo e me gozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Essa igreja foi fundada por Paulo em Filipos, na segunda viagem a qual ele caminhou com o Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, Paulo está escrevendo já preso. Ele já não se encontrava mais em liberdade. Mas a palavra de Deus, ela não tem nada que pode prendê-la, porque é a própria verdade, como diz o Senhor Jesus. Nessa carta, Paulo exorta a igreja a continuar unida, a continuar na humildade a qual Jesus andou no meio dos seus discípulos, mostrando para cada um de nós que o verdadeiro tesouro está na palavra de Deus. Ela mostra aquilo que Jesus fez, amando cada um de nós de verdade, porque nenhum amor é igual ao amor que Jesus teve para conosco, quando se entregou na cruz para que nós tivéssemos essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos também sobre essa palavra. Paulo, mesmo no cativeiro, preso, continuava preocupado com a obra do Senhor, mostrando para nós que nós estamos aqui livres e que nós estamos aqui também fazendo a mesma vontade do Senhor Jesus Cristo, não importando com dificuldades, com momentos de tribulação igual esse ao qual nós estamos passando nesses últimos anos. Mas sabemos que a palavra tem poder, e esse poder colocado dentro do nosso coração através do Espírito Santo nos dá força para enfrentar obstáculos, para enfrentar as adversidades que o mundo tem contra nós, a qual Deus está junto conosco para que nós nos defendamos. Olha Davi, tão pequeno, ungido por Samuel. Davi enfrenta um Golias apenas com uma pedra na mão. Qual a chance que Davi tinha daquela pedra não acertar Golias, o gigante, e ele correr atrás dele com uma espada? Confiar em Deus é que, mesmo quando nós não temos a mínima chance, a mínima oportunidade, a mínima chance de vencer um obstáculo, nós sabemos que para Deus nada é impossível. E isso é ter confiança, igual Davi teve quando enfrentou essa dificuldade. E naquele momento, não só Davi cresceu, mas o povo escolhido por Deus olhou e viu a diferença nele. Essa diferença a qual Paulo está escrevendo aos Filipenses, a diferença do povo de Deus é notória, porque o brilho do Senhor Jesus brilha através de nós, através do Espírito Santo colocado em nós. Porque é a mudança que nos faz diferentes do mundo. E é isso que Paulo está exaltando. Paulo está exaltando a simplicidade do Senhor Jesus Cristo. Ele está exaltando que Jesus Cristo, Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, ao mesmo tempo Filho do homem, se libertou daquilo que era Deus para se tornar simples como nós, passar as mesmas dificuldades que nós passamos, passar pelas mesmas angústias, as mesmas tribulações e tudo isso, mas ele passou e venceu, e mostrou para cada um de nós que se nós seguimos nesse mesmo caminho, também seremos vencedores. Em Mateus 5,14 a palavra de Deus fala assim, Mateus 5,14, a palavra de Deus fala assim, Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e os coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. E tanto quando o Espírito de Deus é colocado dentro de nós, e nós vamos crescendo no entendimento da palavra, as pessoas vão vendo a diferença, e essa diferença
que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, faz com que a fé delas também comece a crescer e elas comecem a andar nesse caminho ao qual nós estamos aqui reunidos hoje. Foi através da luz do Senhor Jesus Cristo que ofereceu o que há de melhor para cada um de nós, a palavra de Deus, que mostrou um caminho que nos leva à vida eterna, e não só mostrou, como ele provou que tem poder para isso, quando ele cura coxos, quando ele cura pessoas que estavam com lepra, quando ele cura pessoas que já haviam morrido há vários dias, mostrando para nós não termos dúvida nenhuma sobre o poder de Deus e sobre a palavra do Senhor. Através dessa força de vontade é que nós vamos na caminhada aprendendo a crescer, e as pessoas vão vendo a diferença e vão querer andar conosco. Leva tempo. O povo judeu, quando foi liberto do cativeiro, que entrou num deserto, muitos, a maioria, não quiseram andar com Moisés, com Arão, não quiseram enfrentar a batalha com medo de Deus, não conseguia vencer aquele gigante que estava na terra prometida. Quando Josué olhou, falou: o povo é grande, mas nosso Deus é maior. E por causa da dúvida que eles estiveram, eles foram morrendo no deserto. Mas os jovens que foram nascendo no meio deles, viram a fé de Arão, a fé de Moisés, a fé de Josué, a fé de Calebe, e continuaram andando no deserto e foram crescendo grandiosamente, e o nome de Deus foi exaltado no meio desse povo. Quando as nações ficaram sabendo que havia um povo judeu que havia saído do Egito e há 40 anos estava andando no deserto, sem comida, sem alimento, começaram a temer, porque sabia que existia um Deus verdadeiro que estava com aquele povo, senão o milagre não teria acontecido na vida deles. O milagre só vem quando nós continuamos enfrentando dificuldades. O milagre só vem quando nós continuamos amando a Deus acima de todas as coisas. Nas horas de dificuldades e nas horas alegres, nas horas tristes e nas horas alegres, amamos Deus da mesma maneira. E isso agrada a Ele. Porque nós não estamos aqui pedindo algo em troca, nós já estamos aqui agradecendo por tudo aquilo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Nós estamos aqui alegres porque Deus nos conduz, Deus nos protege, Deus nos fortalece e continua falando no nosso coração: continua firme que eu estou com vocês. Não importa o tempo, quanto mais tempo levar nessa caminhada com Deus, mas nós vamos estar preparados para tudo que vier lá na frente. Muitas pessoas não vão acreditar, mas toda a vida foi assim. Quando Noé começa a construir a arca, o povo também não acreditou, a maioria. Apenas a família de Noé entraram dentro da arca. E entraram porque Noé acreditou de verdade na palavra que Deus tinha dado para ele no coração. Essa mesma palavra, nós temos ela também dentro do nosso coração, e acreditando, continuamos caminhando em frente. Porque o povo de Deus sempre caminha para frente, sempre com o Senhor no meio de nós. Em Salmo 133, a palavra de Deus fala assim, Salmo 133. Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão que desce a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. União. A palavra de Deus sempre, toda a vida, ela falou sempre união, amor e união. Quando o povo judeu estava unido junto com a palavra e união com seus irmãos, se protegendo, nenhuma tribo de fora conseguia avançar sobre eles, porque era só atacar uma das 12 tribos e todas as 11 se revidavam e colocavam o povo para correr. E assim foi enquanto eles estavam firmes
amando e andando no caminho da palavra. Quando eles pararam de obedecer a palavra de Deus, começaram cada um por si. E Deus não opera na unidade, Deus opera na coletividade. Por isso que tem que ter amor, para que a gente continue sempre unidos sobre essa palavra. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon era um monte de 2.800 metros de altitude. E no cume dele existia neve. Aquela neve no Monte Hermon fazia com que o vento levasse orvalho para todos os outros montes, aonde tinha nascente do Rio Jordão. Por isso o Monte Hermon é falado aqui em Salmo 33. Através de pessoas que andam de verdade com Deus, que são verdadeiras, é que Deus vai operando na vida das outras e elas vêm também andar junto conosco. Não importe com o tempo. É o tempo, é que Deus é quem coloca essas pessoas no nosso caminho. Assim como Jesus Cristo, quando ele chega e começa a escolher os seus discípulos. Pedro, André, João, Mateus, Jesus Cristo escolheu cada um deles. E com a fé, e mostrou para eles o que era ter fé, mostrou para eles o que era o amor verdadeiro. Não foi fácil, porque 3 anos e meio eles andaram com Jesus, vendo todos aqueles milagres que eles viram. E na primeira dificuldade, a primeira adversidade que eles tiveram, eles fugiram e deixaram o Senhor Jesus sozinho. Mas Jesus já não estava só, porque o Espírito de Deus estava junto com ele, e o Espírito de Deus era ele. Quando ele ora naquela dificuldade que ele ia ser entregue, o Senhor vai e o fortalece, aí ele levanta e pega a cruz e carrega para ser crucificado por cada um de nós. Comunhão. O mais difícil para nós seres humanos é amar o próximo como a nós mesmos. A maioria das pessoas, elas acham que amam, mas a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo que aparecer, a primeira pisada no calo, a sua afeição já muda, igual Caim quando mata Abel. E assim é o que nós somos. É por isso que a palavra tem que ser trabalhada dentro do nosso coração. Leva tempo, mas esse tempo é que vai nos fortalecendo em nome de Jesus Cristo. Em Lucas 7,36, a palavra de Deus fala assim, ó, Lucas 7,36, Lucas 7,36, amor, olha o que é amor, Lucas 7,36, 7. E rogou um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Esse fariseu convida Jesus para ir na sua casa. Jesus havia feito um milagre na vida dele, porque Jesus vai falar ali na frente. Mas aí ele convida Jesus para a sua casa e não dá as devidas honras a qual ele tinha que fazer. E ao mesmo tempo ele ainda critica alguém que chegou, se humilhou de frente a Jesus e ungiu seus pés com óleo. E Jesus fala assim, respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: diz, mestre. Eu não sabia que o Senhor Jesus já tinha ouvido aquilo que estava dentro do coração dele. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos.
Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse, tem para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Simão também era um pecador assim como nós. Todos nós somos pecadores. E o sangue do Senhor Jesus é que nos lava, que nos purifica. Jesus Cristo tinha feito um milagre na vida dele. Só que ele achava que o pecado dele era inferior ao pecado dela. E aí ele vai julgá-la por causa do pecado. Nós não sabemos qual era o pecado. Podia ser prostituição, podia ser ladro, podia ser qualquer coisa. Não importa. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama por aquilo que nós somos. Porque quando o Senhor Jesus olha dentro de nós, Ele vê a possibilidade de mudança, a mudança dentro de nós. Porque os nossos pecados Ele já os carregou para a cruz. Os nossos pecados o Senhor Jesus já pagou todos eles. Então quando nós olhamos para o Senhor Jesus e colocamos Ele como nosso único suficiente Salvador, Ele nos perdoa e Ele nos purifica. E nós ainda recebemos o Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro amor. Ele amou tanto Simão como Ele amou essa pecadora também. Só que Simão achou que por causa, talvez, de ser um saduceu, não sei, um mestre, né, da lei, ele achou que ela era inferior a ele. E Jesus prova o contrário e fala assim, vê tu essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Então você vê aqui que essa mulher, quando ela recebe aquilo que Jesus fez na vida dela, ela não mede esforços para mostrar para ele, para as pessoas, que havia sido curada. Enquanto que Simão também foi curado, mas achou que aquela cura não tinha muito significado na vida dele, porque achou que ele não era esse pecador. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente não julgar as pessoas, porque nós não sabemos quem está do outro lado. Por isso que o Senhor Jesus, em Mateus 5, ele fala que nós temos que orar para as pessoas que têm raiva da gente, que têm raiva, que perseguem a igreja. Foi por isso que Paulo teve a mudança, teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, porque quando ele estava perseguindo o povo judeu, os cristãos estavam orando. E através da oração e através da palavra, o Senhor Jesus encontra e entra dentro do coração dele e transforma e faz com que ele se torne um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele não olha as pessoas julgando. Por isso que nós temos que olhar sempre para Jesus, porque Jesus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração das pessoas. Amém? Glória a Deus. Em João 13:34, a palavra de Deus fala assim, João 13:34, João 13:34, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vê que Jesus Cristo fala o amor, amar uns aos outros como Ele amou, e Ele repete 2 vezes. Porque o nosso amor não é verdadeiro.
O amor do mundo não é verdadeiro? É claro que não. As pessoas do mundo amam as pessoas que estão de boa com elas. Mas se alguém atacar ou alguma coisa, fizer alguma coisa que não seja do seu agrado, a casa cai. E Jesus Cristo não. Porque Jesus foi perseguido por todos os judeus, seu próprio povo. E no final de tudo, quando ele foi crucificado, a última palavra que ele fala, uma das últimas palavras que ele fala é que o Senhor perdoasse todas aquelas pessoas, porque não sabiam o que estava fazendo. É lógico que quando nós começamos ao entendimento da palavra, a gente não vai... Isso é com o tempo que nós vamos absolvendo a palavra. A maneira com qual Jesus quer que a gente ande no seu caminho leva tempo. Por isso que os judeus, conhecedores de todas as leis, quando chegam em Jesus Cristo, falam o que nós temos para fazer para nós sermos salvos. Quando fala do samaritano, Jesus vai e explica toda a história, que passou um judeu, passou o levita, o samaritano, o rapaz estava caído, tinha sido machucado, quase morto, eles passaram e não deram moral nenhum. E Jesus coloca o samaritano, que eles odiavam os samaritanos. Eles não amavam tanto que Jesus Cristo, que era judeu, do seu próprio povo, eles mataram ele. O amor é capaz de quebrantar tudo isso. E isso que é difícil para o ser humano. Por isso que Jesus Cristo fala para os seus discípulos. Por isso que Pedro corta a orelha do eunuco quando Jesus foi preso. Jesus vai lá, pega a orelha, coloca de volta. Ele só foi aprender mais na frente, assim como nós. Existe uma caminhada, um crescimento espiritual. Mas o Senhor está sempre conosco na palavra dele. Em João 8,11, a palavra de Deus fala assim, ó, João 8,11. João 8,11. Não, João 8, 1 a 11. João 8, 1 a 11. Porém, Jesus, olha o que é o amor. Quando nós estamos próximos de Deus, o que é próximos de Deus? Próximos da palavra. Quando nós vamos aonde há a palavra do Senhor, nós aprendemos o que o Senhor tem para nós. Se você for em lugares perigosos, você vai aprender coisas perigosas. Se você for, aonde você estiver, é o mundo que você vai estar. Você tem uma escolha, Deus te dá um livre-arbítrio. Se você vier para a casa do Senhor, você vai ter a salvação. Não importa que você não vai ter aquele entendimento profundo do que é a palavra de Deus, mas se você crer e for batizado, será salvo. A palavra de Deus fala, e a palavra de Deus tem poder, e é verdadeira. Se você estiver andando com o povo, você estará sendo protegido pelas mãos do próprio Senhor. Olha o que acontece quando um adúltero é pega. Os judeus queriam tentar Jesus Cristo. E eles falam assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que seja apedrejada. Tudo, pois, que dizes? Isso dizia a eles, tentando para que tivesse de o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. Na lei falava que tinha que ser apedrejado, mas tinha que ser apedrejado ela e a pessoa que estava tendo adultério com ela. Eram os dois. Levaram só ela. E Jesus estava pregando o amor, o arrependimento, a bondade no coração. E você vê que Jesus, apenas com uma palavra, ele salva essa mulher. Essa mulher estava condenada à morte, mas quando ela se aproxima de Jesus, Jesus a liberta, porque essa palavra tem poder na nossa vida. Essa mulher já não tinha mais esperança, porque a lei ia apedrejá-la até a morte. Mas quando eles, achando que Jesus Cristo ia ser pego por essa esperteza deles, que eles estavam armando para Jesus, Jesus olha
para cada um deles e fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí eles olharam dentro do coração, porque a palavra do Senhor, ela faz com que a gente olhe para dentro de nós e veja nossos erros, nossas falhas, e peçamos ao Senhor Jesus e a Deus para que venha corrigir isso dentro da gente. Porque o ser humano, sem o Espírito Santo de Deus, ele não tem como mudar, não consegue mudar. Ele conhece as leis, ele conhece as regras, ele conhece tudo, mas ele bula tudo, ele trava tudo, ele quer enganar. Ele aprendeu isso lá no jardim. E para que seja trabalhado de verdade, agora ele precisa se entregar de verdade. Mas é de verdade, e para isso ele tem que ter amor a Deus e a obra do Senhor. E aí eles largaram aquela mulher sozinha, não tiveram resposta, porque cada um deles também tinha pecado no coração. E Jesus fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Por quê? Porque Jesus nos ama de verdade. Por isso que ele fala: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Em Lucas 22, nós já estamos terminando. E você sabe que quando o pregador fala isso não significa nada, mas agora é verdade. Lucas 22, 24, a palavra de Deus fala assim, Lucas 22, 24. 22... E houve também entre eles contenda sobre a qual deles parecia ser o maior. E ele disse: olha que interessante, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha a diferença do povo de Deus. O povo de Deus é humilde. Quanto mais nós entendemos a palavra, mais humildade nós temos que ter no nosso coração. Porque Jesus andou com todos os seus discípulos e foi isso que ensinou a cada um deles. Quando Jesus subiu aos céus e mandou o Espírito Santo de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, eles continuaram pregando a palavra com humildade no coração, assim como Jesus. E as pessoas conseguiram olhar e ver a diferença que eram os cristãos. Não com títulos, porque as pessoas hoje, Jesus era Deus e se desprende de ser Deus para ser homem e se humilha. O povo hoje recebe um títulozinho, pequeno que seja, e já se acha Deus. Olha a diferença. Porque não conhece a palavra verdadeira. Por isso que Jesus nos mostra essa palavra para nós sermos transformados. E para terminar, em João 3:1-7, a palavra fala assim, João 3:1-7. João 3:1-7. O brilho do Senhor Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O brilho que os cristãos têm que ter de verdade, esse mesmo brilho que Jesus teve. Havia fariseus procurando Jesus para matar, mas no meio deles, Nicodemos foi ter com Jesus porque viu algo diferente nele. Ele tirou toda aquela angústia, toda aquela raiva, toda aquela inveja e viu que Jesus tinha amor, além dos milagres que ele fazia. E ele tinha a palavra, e ele era a palavra verdadeira. E quando ele vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dá a palavra para ele, o entendimento, e ele começa a ver o mundo espiritual, porque só podemos enxergar aquilo que Deus tem nas nossas vidas, quando é colocado dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Você pode ser a pessoa mais inteligente entre os homens, você pode ler a Bíblia várias vezes, mas se você não tiver o Espírito Santo colocado em você, depois do batismo, quando você crê, você nunca vai entender espiritualmente aquilo que Deus tem nas nossas vidas, porque Ele é quem nos mostra o caminho, amém? Por isso eu agradeço essa palavra maravilhosa, e que o Senhor venha continuar nos fortalecendo, iluminando nossas vidas e abençoando nossos caminhos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos estar orando pelos pedidos de orações nesta noite, pela vida do nosso irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael e Felipe, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Aniela, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Caio, Alice, Aline, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Elisiane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson e Valdete, amém? Levanta tuas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós unimos a nossa fé e colocamos diante de Ti, ó Pai, cada nome que foi citado nesta noite, cada nome que está escrito neste caderno. Também apresentamos, ó Pai, os irmãos que não puderam ouvir nesta noite. Da mesma forma, Senhor, o Senhor venha alcançá-los com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, alcança com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua restauração nesta noite. Papai querido, e faça a Tua obra na vida de cada um deles, ó Pai, dando oportunidade de vida, oportunidade de salvação, nós Te pedimos nesta noite. Nós apresentamos também, ó Pai, a semana que se inicia. Papai querido, que o Senhor venha adiante de nós, desde já, quebrando todas as cadeias, todo impedimento, todo levante, toda afronta do inimigo, que o Senhor venha lançar por terra, em nome do Senhor Jesus, mas que a capacitação do Senhor, que a presença do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, ó Pai, nos dando a sabedoria e o discernimento, em nome do Senhor Jesus, e nós Te louvamos por estarmos aqui nesta noite, na Tua presença, em nome de Jesus. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. E nós dizemos amém. Glória a Deus.